presidente Jair Bolsonaro acaba de ser convidado por Donald Trump para sua posse, dia 20 de janeiro, na capital dos Estados Unidos. Existe a possibilidade do Trump vir ao Brasil para uma visita ao presidente Bolsonaro. Agora Alexandre de Moraes entrou numa fria. Tudo isso porque Donald Trump acabou de convidar Jair Bolsonaro a participar da posse presidencial no dia 20 de janeiro. A pergunta que fica é: será que o Alexandre de Moraes vai liberar o passaporte do Bolsonaro? Ou será que ele fará um papelão mundial? E tem mais um detalhe. É possível que, se o Bolsonaro não puder ir até a montanha virá até o Bolsonaro. Aí sim, mostrará para o mundo inteiro o que está acontecendo no Brasil. E eu quero ver qual será a saída de Alexandre de Moraes e dos ditadores que aqui estão no Brasil. Vamos ver aqui, o Eduardo Bolsonaro falando e eu vou comentando sobre isso. O presidente Jair Bolsonaro acaba de ser convidado por Donald Trump para sua posse, dia 20 de janeiro, na capital dos Estados Unidos. Como todos sabem, Bolsonaro tem o seu passaporte retido por Alexandre de Moraes num inquérito que supostamente investiga se Bolsonaro teve participação no 8 de janeiro, numa tentativa de golpe de Estado, num dia em que não foi dado nenhum disparo, onde não foi apreendida nenhuma arma, onde foram presas senhoras como Iraci Nagashi, de 71 anos de idade, dentre outras mães de família como Débora Rodrigues e tantos outros brasileiros que nunca pisaram numa delegacia e querem nos fazer crer que isso daí foi uma tentativa de golpe. Bem, Donald Trump certamente se identifica com Jair Bolsonaro nesse sentido, porque ele lá nos Estados Unidos também foi vítima de uma perseguição, de um ativismo judicial nojento, repugnante, baixo e sem escrúpulos. Nesse fatídico dia 8 de janeiro de 2023, Bolsonaro estava inclusive em Orlando, nos Estados Unidos, tal qual o seu ministro da Justiça também estava nos Estados Unidos, que então virou secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, assim como o próprio Alexandre de Moraes, que estava em Paris, porque janeiro é férias em Brasília. Querendo nos fazer crer que esse período, num domingo de janeiro, tentou-se dar um golpe de Estado, utilizando-se de velhinhas e pessoas desarmadas. No momento em que Bolsonaro já não era mais o comandante supremo das Forças Armadas, não tinha qualquer tipo de relação com a diretoria-geral da PF. E, diga-se de passagem, fez a transição de maneira tranquila e pacífica para o governo Lula, nomeando, inclusive, o seu comandante de exército antes da saída de Bolsonaro da presidência. Agora, vamos ver qual vai ser o posicionamento de Alexandre de Moraes, pois o advogado de Jair Bolsonaro, Dr. Paulo Bueno, naturalmente enviará ofício a Alexandre de Moraes para saber se Bolsonaro pode ter de volta o seu passaporte para estar junto com Donald Trump, o presidente da maior potência econômica e bélica do mundo, no dia 20 de janeiro. Que Deus ilumine a cabeça das autoridades brasileiras e não faça a nossa, já não dá para falar democracia, mas esse sistema repugnante de uma pessoa se diz vítima, julgador e acusador, impeça que o presidente Jair Bolsonaro sequer possa fazer política. Independente do que as pessoas podem pensar ou não do Bolsonaro, se ele abandonou os patriotas, enfim, nada justifica a apreensão do seu passaporte. Nada justifica. Porque no Brasil nós temos José Dirceu, José Genuíno, Cabral, Pezão, corruptos. Não faltam provas para mostrar o quanto essas pessoas são corruptas. Estão aí, livre, leves e soltas. A gente sabe que essa perseguição contra o Bolsonaro é política, porque se você acha que ele cometeu um crime, prove, haja dentro da lei. Caso contrário, meu amigo, ter tirado o passaporte do Bolsonaro é um absurdo, só que o chicote vai estralar. Como ele disse, nossas cabeças de ovo. Porque o chicote vai e tem que estralar pro cabeça de ovo, o maior ditador do Brasil. Eu entendo o porquê que ele faz isso. Ninguém age sozinho como ele está agindo. Teria que ser muito pica para agir sozinho do jeito que ele está agindo. Tem muita coisa por trás ali que faz com que ele haja dessa forma. Inclusive, os presídios. Por que comemorou-se tanto
a vitória do Lula. Nós estamos vivendo um narco-estado. Então, meu amigo, não tem ninguém agindo sozinho, não. É uma rede de criminosos agindo contra o Brasil e contra a população. Só que agora começa a dar ruim. Começa a dar ruim por quê? Como diz aqui, ó, no programa do Pitoli, escuta só o que ele fala e é muito interessante, porque aqui você coloca o cabeça de ovo numa sinuca de bico tremenda. Porque, como eu disse, se o Bolsonaro não pode ir até a montanha, pode ser que a montanha venha até o Bolsonaro. E aí, meu amigo, aí segura. Escuta só. História de passaporte não foi liberado, Silvio e Olavo, o bastidor é forte, tá? Existe a possibilidade do Trump vir ao Brasil para uma visita ao presidente Bolsonaro. Minha nossa. E acho que eles vão ter que avaliar o que é melhor, né? Acho que eles vão ter que avaliar o que é melhor. Deixar o Bolsonaro ir e ser mais um na posse? Ou deixar o presidente norte-americano vir ao Brasil única e exclusivamente para visitar o injustiçado Bolsonaro? Silvio, eu acho que eles vão ter que avaliar, hein? Se a conta for essa, eu imagino que eles vão ter o bom senso, como eu disse, de devolver dentro ali dos parâmetros legais do passaporte ao presidente Jair Bolsonaro, ainda que temporariamente, não sei. O aspecto legal aí, as nuances, a gente não pode prever. Mas se o cálculo for esse, eles não serão, perdoe o meu francês, eles não vão ser burros a esse ponto, né? Isso provocaria um terremoto político. Olha, eu não tenho memória recente de algo tão grande. Você viu como o Silvio falou? Eles não vão ser burros a esse ponto. Cara, é uma sinuca de bico lascada. E eu tenho a coragem de afirmar, se não liberarem Bolsonaro para ir até os Estados Unidos na posse do Trump, mais cedo ou mais tarde o Trump virá visitar o Bolsonaro no Brasil. E aí, meu amigo, vai ficar muito, mas muito feio pro Brasil perante todo mundo. Principalmente pelo que está acontecendo agora. O Mark Zuckerberg disse que irá aderir as políticas do Trump de liberdade de expressão. Temos Mark Zuckerberg, Elon Musk, Donald Trump. O mundo está tendo uma guinada. O filhote ditador Justin Trudeau no Canadá renunciando. A Alemanha com novas eleições que dizem está voltando para extrema-direita. Extrema-direita é o caramba. Vocês são os extremistas de esquerda comunistas. Nós apenas queremos liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade de ter os nossos imóveis sem correr o risco de ser confiscado pelo governo. Se existe uma extrema, e essa extrema é a extrema esquerda comunista, nefasta, woke, que quer impor essa ditadura maldita nas nossas crianças, nos nossos adolescentes e tentar de toda a forma possível tirar dos pais o controle dos filhos também. Então, se existe algum extremo, esses extremos são da esquerda. É lógico, tem extremo de todo lado, mas a sociedade, você está chamando a sociedade, mais da metade da população dos Estados Unidos que votou no Trump, vocês estão chamando de nazistas e extremistas. Olha o nível de demência que esse povo tem. Só que está mudando e vai mudar, não tem jeito. Pode ser que demore um pouco mais aqui no Brasil, pode ser, mas vai mudar. Uma coisa pertinente aqui, ó, eu sempre trago ela aqui no canal, a Baianinha Intergaláctica, ela escreveu isso e eu falo pra vocês, eu já falei isso há muito tempo. Quando o Bolsonaro estava sendo pressionado a apoiar o Nunes, muitas pessoas falavam, ele está sendo pressionado, se ele não fizer, ele pode ser preso, a família dele pode sofrer retaliações, pode até ser sequestrado. O genro de Edmundo Gonzalez da Venezuela foi sequestrado ontem. Então, gente, eu entendo. Mas se o Bolsonaro conseguir ir para os Estados Unidos, uma opção interessante e honrada seria como ela escreveu aqui, ó. Em relação ao Bolsonaro ir para os Estados Unidos, ela escreveu o seguinte, a Baianinha Intergaláctica: eu espero que consiga ir e fique por lá. Será uma excelente oportunidade para ele mudar tudo o que fez de errado. Ele está fazendo muita coisa de errado, junto com o Valdemar, apoiando o Nunes, apoiando Alcolumbre. Gente, você que é bolsonarista, para pensar, gente. O Nunes falou que o Melo Araújo ia ter secretaria, passas, teve nada, tá chupando o dedo. Agora vem apoiar Alcolumbre do lado de Valdemar. Em 2026, se não puder concorrer, vai apoiar quem? Tarcísio? Então, gente, para de ser teimosos. O próprio Pitoli falou que o Tarcísio ele não apoia nem a pau. Nem que Bolsonaro apoie o Tarcísio em 2026, o Pitoli falou que não vai apoiar. Porque o Tarcísio é caçabista. E o câncer do Brasil
também é o Kassab. Então ela escreveu: espero que consiga ir e fique por lá. Será uma excelente oportunidade para ele mudar tudo o que fez de errado. Abre a boca lá e se torna uma liderança de fato, sendo oposição com as ações de verdade e não apenas bravatas. A hora é agora. Resignificação será de muita valia para reparar sua biografia e restaurar de maneira mais enfática a pauta da anistia. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Levanta, homem, e haja como homem. Se eu fosse o Bolsonaro, eu sei que não existe o se, né? Mas eu acho que para o Bolsonaro resgatar o que aconteceu no Brasil, a melhor coisa, se ele conseguir ir para os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos, lidera a direita de lá, fala tudo o que está acontecendo, leva a família dele, a Michelle, a Laurinha. Os filhos, deixa os filhos aí porque os filhos já são grandes. Tá com medo de ser sequestrado? Tá com medo de sofrer, né, um atentado? É possível sim, cara. É possível. Nesse país tudo é possível. Nós vivemos num narco-estado, já falei. Então vai pra lá e dirija a direita sem se misturar com Alcolumbre, sem se misturar com Kassab, com Valdemar, sem apoiar Nunes. Gente, não dá. Essa coisa do que os caras ficam postando aí, não, é estratégia, que vamos apoiar o Lira para ele apoiar a anistia. Não vai acontecer. O Alcolumbre já deixou claro que não há chance de impeachment de ministros do STF com ele. Se você quer limpar a sua barra, quer mostrar, some do Brasil. Você é rico, Bolsonaro, some do Brasil e chegando lá, mete a boca no trombone, faz a revolução, pô. O Mark Zuckerberg, tudo bem que pode até ser por dinheiro, né, que ele tenha mudado essa opinião dele. Ele mudou. Tá com medo? Conseguiu ir? Vai, chega lá e senta o pau nesses comunistas desgraçados ditadores. Senta o pau. Você vai ver como em 2026 você vai ter muito mais força. Aí sim, vencer o Lula nas eleições, se você conseguir se tornar elegível. Caso contrário, Bolsonaro, se você ficar aqui fazendo apoio, apoiando Nunes, apoiando Tarcísio, apoiando Alcolumbre, apoiando o Lira, corruptos, se você ficar se misturando com Valdemar, corrupto, você não tem como ter voto de uma pessoa sensata e honesta. Não tem como. Porque o Brasil já viveu disso a vida inteira. Não, estratégia e o povo se ferra. Então, deixou o Alexandre de Moraes num cheque, numa sinuca de bico lascada. Se o Bolsonaro não for, eu tenho quase certeza que mais cedo ou mais tarde o Trump vai vir pro Brasil. Vamos ver o que vai pesar na conta aí do Alexandre de Moraes. Caso contrário, se você conseguir, Bolsonaro, nem volta. Articule a direita de lá, que vai ser muito mais útil para você, para o Brasil e, é claro, para a população brasileira. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. Você acha que a montanha virá até o Bolsonaro ou é mais fácil o Bolsonaro ir até a montanha? Um forte abraço. Tchau, tchau.